Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Vamos continuar a nossa série de estudos hoje falando sobre paz. Na semana passada falamos sobre amor, o amor verdadeiro, que deve ser uma marca, uma característica dos cristãos. Hoje nós vamos falar sobre paz. Para aqueles que estão nos assistindo aí pela primeira vez, nós estamos tratando dessa revista, Nossa Fé. O que somos, o que fazemos. O caráter determina a conduta e vice-versa. Esse é o tema maior do nosso estudo. O que somos, o que fazemos. E o caráter determina a nossa conduta e vice-versa. E falando nesse aspecto, de caráter, nós temos estudado aí coisas relativas a isso. Falamos na primeira lição sobre uma nova assinatura, uma nova identidade daquele que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus. Ele tem que ter uma nova identidade. Ele tem que assinar com um novo nome, o nome que foi escrito no livro da vida. Ou seja, isso é uma figura de linguagem para mostrar que devemos realmente viver uma nova vida. Nascer de novo, uma nova caminhada, uma nova mente. E falamos que devemos viver para a glória de Deus. Nessa nova identidade nós vivemos para a glória de Deus. Nosso objetivo único deve ser esse, glorificar o nome do nosso Deus. E no último estudo falamos sobre amor mesmo ou conversa melosa. Falamos sobre amor. Deixar de tratar o amor de forma superficial, apenas como uma conversa melosa, e realmente amarmos à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a luta pela paz. Os transformados em seu caráter são pacificadores. Então, se o caráter determina a nossa conduta e vice-versa, pela conduta nós conseguimos identificar o caráter de alguém. A luta pela paz é uma grande demonstração disso, do nosso caráter. E aqui diz que os transformados em seu caráter são pacificadores. Deus, ele é paz. Cristo é o príncipe da paz. E então é sobre isso que vamos falar hoje. Se falamos sobre o amor, agora falemos sobre a paz. Então, esse é o nosso estudo de número 4. Luta pela paz. O texto base se encontra em Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos aqui para a nossa introdução. A busca pela paz é um desafio sublime e uma virtude de sábios. Os pacificadores são chamados por Jesus Cristo de bem-aventurados e identificados como filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus de verdade, temos que ser então pacificadores. Mateus 5:9. A paz foi prometida por Jesus Cristo aos seus discípulos, quando ele disse lá em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É importante observar que Jesus disse que ele deixou-nos a paz. Ele nos deu a sua paz. E muito importante também é que esta paz não é a paz do mundo, ou que o mundo diz ter. É uma paz verdadeira. E é sobre isso que vamos aprofundar um pouco essa noite. O contraste entre a paz de Cristo e a paz do mundo é que a paz do mundo é baseada em aparências, em tentativas humanas de se evitar a verdade que confronta, enquanto a paz de Cristo é trazida pela verdade e pela obediência à sua palavra em razão da amizade conquistada por Jesus Cristo em nosso favor.
A paz do mundo é fabricada pelo homem, geralmente fruto de certa ideologia política e contratos de tolerância. A de Cristo é a paz dada pelo Espírito Santo no interior do homem, em razão da satisfação da justiça divina em Cristo. Mesmo na dor e na aflição, existe calma no coração e alívio na consciência, que não é mais perturbada pela culpa do pecado. Então esse é o contraste entre a paz de Cristo e a paz do mundo. No mundo, se tiver tudo bem à sua volta, dentro daquilo que você tem como ideologia, dentro daquilo que você tem como aceitável, dentro daquilo que se tem como positivo, como bom, então está tudo em paz. É uma paz fundamentada nas circunstâncias que giram à sua volta. No entanto, essa paz dita na palavra de Deus é uma paz que não depende de circunstâncias. É uma paz que vem do Espírito Santo, mesmo em meio à dor, a sofrimento, a angústias. Ainda assim, aquele que possui essa paz de Deus, este encontra essa paz, independente da circunstância que viva. Diz aqui o autor da revista: permita-me uma observação. Se você deseja ter uma visão interessante sobre o pacifismo social defendido por ideólogos, indico a leitura de Por que Não Sou Pacifista, de C.S. Lewis, um texto de 1940, no contexto da Segunda Guerra Mundial, no qual o autor desconstrói a ideia do pacifismo universalista, essa ideia comum em determinadas ideologias políticas. Quero dar a vocês apenas um trechinho, e aí então aqui o autor da revista ele destaca um trechinho deste livro, Por que Não Sou Pacifista, de C.S. Lewis. Abre aspas. Creio que saber viver consiste em combater cada mal iminente da melhor forma possível. Impedir ou adiar, por meio de política sábia, uma guerra específica, ou deixar um conflito mais curto pela força ou habilidade, ou menos terrível, mediante a demonstração de misericórdia aos vencidos e aos civis, será mais útil do que todas as propostas de paz universal feitas até hoje. Assim como o dentista que acaba com a dor de dente merece mais crédito do que todos os que pensam que elaboram uma fórmula para produzir uma raça sem problemas de saúde. Fecha aspas. Então, a ideia aqui é na questão prática. Aquele que realmente é um pacifista, que age na prática de colocar paz, de colocar um ponto final, de trazer a bom termo, de encurtar uma discussão, de colocar ali os pontos e impor ali uma paz, ou aquele dentista que tira a dor de dente, que é real, está doendo, e o dentista vai lá e resolve o problema, é muito mais útil do que qualquer planejamento, de qualquer estratégia, de qualquer ideologia, de qualquer tipo de discussão. Em suma, é isso que nós aprendemos com essas palavras de C.S. Lewis. Numa guerra, é necessário que estabeleçamos a verdade. E a verdade, em muitos casos, é revelada pela crise, pelo enfrentamento, pelo confronto. Paulo confrontou Pedro quando esse se tornou politicamente correto, para usar um termo de hoje, em relação aos que defendiam a circuncisão. Numa postura claramente pacifista, Pedro pensou que poderia ficar em cima do muro, numa questão complexa como essa, que envolvia fé e profissão do que é verdadeiro, Gálatas 2, de 11 a 14. Em outra ocasião, Romanos 3, 4, Paulo argumentou a favor do uso da espada, a necessária atuação do Estado em casos de guerra,
contra o regime organizado. Por exemplo, como é o caso do Brasil, no Brasil, diz o autor. A autoridade do Estado, instituída por Deus, é serva de Deus para o seu bem. Então notem que o autor, ele não está dizendo que o pacifista, aquele que quer lutar pela paz, essa pessoa esteja ausente de ter o confronto, de ter que realmente combater, muitas vezes, como é o caso de uma questão de guerra. O pacifista está lutando pela paz, mas isso não o absolve de muitas vezes do confronto pela paz, de usar, como diz aqui o texto citado de Romanos, o poder da espada, para que promova a paz. Mas para que a paz venha, muitas vezes é necessário confronto. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Romanos 13, de 4 a 5. Observe, portanto, que o pacifismo estrito não é bíblico. Muitas defesas dos direitos humanos, entre aspas, são desumanas. Privilegiam apenas certo grupo travestido por ideologias religiosas humanistas e anticristãs. Mas voltemos ao nosso ponto. Todos os cristãos experimentam a verdadeira paz de consciência em seu interior, pelo fato de Cristo ter satisfeito a exigência da lei e da justiça de Deus ao morrer na cruz. Abre aspas. Justificados, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Notem, queridos, aqui uma é a questão civil, quando o autor deixa claro, com base nos textos citados, que o pacifismo estrito não é bíblico. Olha que informação contundente. Porque aquele que só quer promover a paz em detrimento do conflito, para que não entre em conflito, para que não se confronte nada, esse não está praticando o pacifismo bíblico. Não é isso que a Bíblia diz quando fala de ser pacifista, de ser um pacificador. Como foi dito, o pacifismo bíblico é promover a paz, que muitas vezes só pode ser feita mediante um confronto pela verdade, daquilo que é direito, daquilo que é correto, para que a paz seja estabelecida verdadeiramente. E quando ele diz que nós, quando experimentamos a verdadeira paz de consciência em nosso interior, nós a experimentamos pelo fato de Cristo ter cumprido a exigência da lei e da justiça de Deus, quando ele morreu por nós na cruz. Por isso nós temos a paz de Deus, porque somos justificados em Cristo Jesus. Primeiro ponto, o mundo não pode dar a verdadeira paz. Isso é bem claro pelo texto que já lemos lá de João. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Então o mundo não pode dar a verdadeira paz. A paz garantida a todos os cristãos é espiritual. A ausência do julgamento final do pecado, a certeza da não condenação ao inferno e de uma morte que transporta para o reino do Senhor. João 14, 27. Jesus Cristo disse que os discípulos teriam muitas aflições, o que não representaria uma ausência de paz no mundo espiritual. João 16, 33. Então veja, ao mesmo tempo que nós temos a paz espiritual, de sabermos que não há condenação para nós, que estamos em Cristo Jesus,
e isso é a verdadeira paz, a maior paz que o homem pode encontrar é essa, é de saber que não tem condenação para ele da parte de Deus, o Deus justo, o Deus que tem a sua ira santa, que exige justiça, que exige santidade, que exige perfeição. Ele não punirá aqueles que são justificados por Cristo Jesus. E essa é a razão da verdadeira paz daqueles que têm fé, creem em Jesus, que o têm como Senhor e Salvador da sua vida. É saber que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a verdadeira paz que nos traz, então, essa tranquilidade, que nos traz essa alegria, a ausência, né, desse tormento espiritual. A paz espiritual é a certeza de que, apesar de todas as perseguições e conflitos, estamos sendo guiados pelo Senhor, ainda que andemos em um vale sombrio, como a própria morte. Conforme diz Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a verdadeira paz, queridos. Quando você sabe que a ira de Deus para juízo não está sobre você, quando você sabe que você é lavado e remido pelo sangue de Cristo, quando você sabe que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará e que Ele está ao nosso lado, mesmo quando andamos no vale da sombra da morte, temos a verdadeira paz. E ainda que morramos à espada, ainda que a guerra deste mundo possa vir sobre nós, sempre estaremos em paz com Deus. O salmista claramente afirmou, abre aspas, grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. A ausência de tropeço significa que você nunca errará? Não. Significa que sua vida estará segura nas mãos do seu Criador, que é Deus. Essa é a maravilha da graça de Deus. A salvação é pela graça. Então não significa que os nossos tropeços, que muitas vezes erramos, poderá tirar essa nossa paz, essa nossa segurança. Porque a nossa salvação não está firmada em nossa obra, não está firmada em nossa perfeição, mas na perfeição do Senhor Jesus Cristo, que cumpriu toda a justiça. É mediante a fé nele que somos salvos. E isso nos traz uma tremenda paz. Seus direitos e sua paz estão seguros nele, em Cristo, né? Que é o autor e o consumador da vida. Direitos humanos não vão garantir a salvação das pessoas, mas quando se derrama nos braços de seu Criador, a vida. Apegar-se à lei do Senhor é amar a sua palavra, e amar sua palavra é amar o próprio Cristo e obedecer a ele, ser guiado por ele, viver para o seu evangelho e em integral obediência aos seus ensinos, direitos e deveres. O servo do Senhor não busca a paz à custa de concessões e parcerias superficiais. O pacificador não é aquele que aceita pecados alheios a fim de não ter conflitos nem ter inimigos. A paz espiritual não se faz fora da verdade. Para ter paz genuína, é preciso santificação. É aí o nosso texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Observe, paz e santificação estão juntas. Paz com o pecado é impiedade. Paz sem verdade é hipocrisia. Paz sem Cristo é ilusão.
Direitos humanos sem Deus é falsa religião, paganismo. Essa observação do autor aqui eu achei muito interessante. Olha o que ele diz. Não tem como você ter paz verdadeira sem a santificação. As duas coisas caminham juntas, paz e santificação. Tá? Você só pode ter paz se você buscar a santificação e vice-versa. E aí, olha o que ele vai dizer. Paz com o pecado é impiedade. Se você quer viver em paz, convivendo com o pecado, isso a Bíblia caracteriza como impiedade. E isso é pecado. Então, a paz ela não convive com o pecado. O pecado ele precisa ser tratado, porque senão é uma vida de impiedade. Eu vou viver em paz mesmo no pecado. Não, isso é impiedade. Paz sem verdade é hipocrisia. Vou viver no meio da mentira, mas quero viver em paz. Então é hipocrisia. Lembram-se de um exemplo? Os escribas e fariseus, denominados por Cristo como hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque eles viviam em paz no meio da mentira. Eles pregavam algo que eles mesmos não praticavam, viviam impondo algo que eles não praticavam ao povo, como se eles praticassem, ou seja, viviam no meio dessa mentira e viviam em paz, estava tudo bem, achavam que estava tudo certo, podiam continuar vivendo naquela mentira, pregando aquela mentira e estaria tudo em paz. Por isso Jesus os chamou de hipócritas. Então, paz sem verdade, ou seja, paz com mentira é hipocrisia. Paz sem Cristo é ilusão. A pessoa nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vive aí totalmente avesso às coisas de Deus, não tem nenhuma preocupação com relação a ser um cristão e diz que está em paz. Mentira, não está, é ilusão, é uma falsa paz. Ele vive numa ilusão. Cristo é o príncipe da paz. Só Ele pode nos dar essa verdadeira paz. Direitos humanos sem Deus é falsa religião, paganismo. Então, quando as pessoas lutam aí por direitos humanos sem considerar Deus, isso aí é uma falsa religião. Não existe direitos humanos verdadeiros se Deus não for ali o único legislador e juiz, aquele que deve ser seguido os seus mandamentos, a presença de Deus fazendo verdade ali. Segundo ponto, persiga a paz e a santificação. Uma vez que o cristão recebe a verdadeira paz que Cristo lhe dá, ele passa a experimentar os benefícios da santificação. Uma vez perdoado em Cristo e justificado diante de Deus, ele se santifica continuamente e luta insistentemente contra o pecado que o assedia. Hebreus 12, 14. É o texto nosso que nos mostra com clareza a relação que existe entre uma vida de consciência limpa e pura diante do Senhor, por ter recebido o perdão que vem de Cristo, e a consequente busca pela piedade e o exercício sincero da adoração ao Senhor. Os versículos que antecedem o texto examinado mostram a luta de uma pessoa para se manter firme diante das pressões que o pecado exerce sobre ela. Hebreus 12, de 1 a 3. O pecado vive assediando essa pessoa e ela precisa lutar com todas as suas forças, se necessário, derramando sangue. Hebreus 12, 4. O que demonstra um absurdo esforço por uma vida de santidade. Alguns querem viver em paz, mas se entregam às paixões mundanas na esperança de que o prazer momentâneo lhes garanta um estado de conforto.
Mas não é assim que acontece ao crente. O cristão é açoitado pelo Senhor para que não se acomode em uma vida displicente. Se Deus nos reprova por alguma atitude nossa e tira a nossa paz momentânea, é porque Ele deseja nos aperfeiçoar. Hebreus 12:10. Nos disciplina para aproveitamento. E as disciplinas são motivos de tristezas muitas vezes. Hebreus 12:11. Como diz lá, no momento não parece ser motivo de alegria, mas tem o claro objetivo de nos manter no caminho e de produzir em nós a verdadeira paz, que é abre aspas, fruto pacífico aos que têm sido por ela, pela disciplina, exercitados, como um atleta que persegue seu objetivo, fruto de justiça, Hebreus 12:11. É interessante essa relação entre justiça e paz. Não há paz para aqueles que não foram justificados por Cristo. Queridos, aqui deixa eu dar uma pausa para explicar um pouquinho esse ponto, que é de fundamental importância para entendermos esse estudo. Persiga a paz e a santificação. Elas andam juntas. Paz e santificação. O texto que nós lemos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia aqui, quando fala seguir a paz, é disso que o autor da revista colocou aqui. É uma disciplina, é uma busca persistente. É como um atleta que tem um objetivo, ele pretende conquistar um lugar no pódio, se possível o primeiro lugar, e ele tem uma disciplina rígida, ele segue com esmero e dedicação os objetivos propostos para seguir aquilo, para conquistar aquilo, e ele vai com foco, ele persiste naquilo. Então o seguir aqui é persiga, siga insistentemente. Procure a paz e a santificação. É um esforço nosso. Lembram-se da soberania de Deus e a responsabilidade humana que caminham juntas? Então, Deus nos justificou em Cristo Jesus. Isso é a soberania de Deus. Não poderíamos fazer isso sem Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso é algo que a gente recebe da soberania de Deus. No entanto, seguir a paz com todos e a santificação, então não é seguir só a paz. Você tem que seguir a paz e tem que seguir a santificação. As duas coisas. E a ideia de seguir, como foi dito, é persistir em buscar, em alcançar esse objetivo, tanto a paz como a santificação. E aí é da nossa parte. É nossa alçada, é responsabilidade humana em crescer em santidade, em santificação, para que assim a gente possa ter a verdadeira paz. Então a paz, queridos, é algo proporcionado por Deus em Cristo espiritualmente, mas ordenado que nós temos que buscar essa paz. Já é nossa, mas nós temos que, como bem dizem aí os pentecostais, tomar posse disso. Encontrar essa paz em Cristo, desfrutar disso, persistir nisso, e isso pela santificação. Por isso que elas estão amarradas. Você persegue a santificação, você encontra a paz. Você persegue a paz e você vê que você só conquistou pela santificação. Uma coisa está atrelada à outra. Então a gente tem que persistir nisso. É uma vida mesmo de luta, é uma vida de busca, é de lutar. Por isso que ele diz aqui, né, que a nossa luta ainda não tem deslutado até o sangue. É perseguir com esta energia, com essa força, nunca se acomodar no pecado. Alguns querem viver em paz,
mas se entregam às paixões mundanas na esperança de que o prazer momentâneo lhes garanta um estado de conforto. Ou seja, querer ter esta verdadeira paz, que só vem por meio da santificação, isto anula o fato da pessoa querer ter uma paz vivendo paixões mundanas. Não encontrará essa verdadeira paz. Ela é momentânea, mas ela trará dor, ela trará sofrimento, porque o Senhor corrige aos filhos que ama. E no momento não parece bom, mas é para um fim proveitoso. Então é isso. Santificação leva à paz. A paz verdadeira só será encontrada mediante a santificação. Então uma coisa está diretamente atrelada à outra. Terceiro ponto, paz e caminhos retos. O escritor aos Hebreus insiste no fato de que a paz deve ser buscada como um atleta busca seus objetivos. Abre aspas. Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Hebreus 12, 12. E ela é fruto de um coração limpo e de uma consciência purificada. Fazei caminhos retos para os pés. Hebreus 12, 13. É importante a relação que temos vistos nas lições anteriores. A formação do caráter cristão implica deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras, resistir e abandonar o pecado. Hebreus 12, de 4 a 11. E se ajustar no caminho. Hebreus 12, 12 e 13. Quando estamos pacificados em nossa condição espiritual, adquirimos forças para ir adiante e conquistar uma vida piedosa. Uma pessoa santa que deseja agradar ao Senhor luta diligentemente, Hebreus 12, 15a, contra todo tipo de pecado. Ela se preocupa com sua própria vida e com a vida dos que estão ao seu redor, com os seus irmãos em Cristo, cuidando para que, abre aspas, ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, fecha aspas, Hebreus 12, 15b. O cristão pacificador luta pela santificação de seus irmãos na Igreja de Cristo. O cristão pacificador luta contra raízes de amargura que possam existir no meio da igreja. Raiz de amargura é uma expressão que se refere a dúvidas, maledicências, malignidades, perturbações, erros doutrinários, provocações inúteis, juízos temerários que alguém no meio da igreja planta, cultiva e espalha, como uma erva venenosa e amarga que brota. Deuteronômio 29, 18. A fim de prejudicar o corpo de Cristo. O cristão pacificador percebe essa atitude infame e luta contra esse tipo de pessoa. Leia 3 João e compare as posturas de Diótrefes e Demétrio. Quem é você no corpo de Cristo? Há juízo iminente contra os que promovem a inimizade e contenda no corpo de Cristo. Hebreus 12, 18 a 29. O cristão pacificador busca com todas as suas forças lutar contra todo tipo de aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. No meio da igreja. Ele não permite que entrem na igreja dúvidas doutrinárias, erros teológicos, pregações distorcidas, costumes pagãos, mundanismos. Ele reage contra tudo isso, porque a paz que ele busca é sempre aliada à verdade de Cristo e à santificação. Então, reforça aquilo que dissemos. Há necessidade de persistir, de ir atrás disso, de lutar com veemência, com força, com vigor contra tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. É aquele que vai contra
a raiz de amargura que esteja sendo implementada na igreja, nas relações. Não pode brotar raiz de amargura pela maledicência, pela mentira, por qualquer tipo de ação indisciplinada, por desobediência, desacatos, por trazer heresias para dentro da igreja, paganismo, mundanismo, tudo isso. Então, o pacificador, aquele que busca a paz, que busca os caminhos retos, eles lutam contra tudo isso, contra a aparência do mal. Ele reage contra tudo isso, porque a paz que ele busca é sempre aliada à verdade de Cristo e à santificação. Em outras palavras, queridos, o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, aquele que busca a verdadeira paz, o pacificador, ele não é politicamente correto. Ele luta por uma paz fundamentada na obediência totalmente restrita à palavra de Deus, à verdade. Então ele vai lutar contra tudo aquilo que se levantar contra aquilo que é a verdade estabelecida por Deus em sua palavra. Ele tem o seu caráter transformado. Ele luta pela paz com um caráter transformado à luz da palavra de Deus. Então ele não busca a paz a qualquer custo. Ele busca aquilo que é correto a qualquer custo para que se tenha paz. Então ele confronta, ele luta, ele não é politicamente correto. Um grande exemplo disso é o apóstolo Paulo, quando ele confronta Pedro, que estava querendo ser politicamente correto naquela questão da circuncisão. Pedro estava ali querendo passar a mão, querendo que as pessoas convivessem com aquilo daquela forma, e Paulo não. Paulo chega e vem colocando então o preto no branco, vem esclarecendo a verdade, vem esclarecendo aquilo que é verdade fundamental na palavra de Deus, ainda que aquilo choque, ainda que aquilo contrarie muitas pessoas, mas ele luta pela verdade. Então esse é o verdadeiro pacificador. Busca caminhos retos, fundamentados na palavra de Deus. Concluindo, queridos, a paz genuína não é a ausência de lutas, mas a convicção de fé de que Cristo nos livrou do pecado e do inferno e nos trouxe para um estado de amizade com o nosso Criador. Um caráter pacífico não é um caráter inexpressivo e alheio às pressões espirituais. Ao contrário, um cristão pacificador buscará sempre restabelecer a paz entre Deus e as pessoas por meio da obra de Cristo. Por meio da obra de Cristo. Então nós temos que pregar o Evangelho. E quer coisa que confronta mais do que a genuína pregação do Evangelho? Não há nada mais confrontante do que o Evangelho puro e simples, o Evangelho verdadeiro, que exige da pessoa conversão, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de coração, mudar as suas vontades, renunciar a si mesmo, as suas paixões. Quer coisa que confronta mais do que isso? Você chegar para uma pessoa e falar: você não está procedendo como um cristão agindo dessa forma. Se dizendo cristão, mas agindo dessa forma. Precisa ter mudança, precisa ter transformação, precisa ter um testemunho cristão. Não basta se dizer crente. Tem que proceder como tal. Então, queridos, o verdadeiro evangelho confronta o pecado, confronta as heresias, confronta pensamentos distorcidos com relação à palavra de Deus. Pessoas levam uma vida baseada numa filosofia própria que elas estabeleceram para seguir e vivem daquela forma. E o pacificador, ele não tem que ficar vendo isto de forma pacífica e aceitar isso. Ser pacifista não é isso. A verdadeira paz, ela é fundamentada na verdade. Então vamos viver todos em paz?
praticando a verdade de Cristo, segundo a palavra que foi estabelecida, para que ela seja nosso padrão dos fiéis, é isso que o pacificador deve lutar e buscar. Então, ser pacificador talvez faça com que o conceito que as pessoas tivessem de pacificador caiam. Porque o pacificador, na verdade, principalmente no contexto contemporâneo, é aquele que mais luta, é aquele que mais briga, é aquele que mais confronte. Porque não deixa a pessoa viver acomodada, não deixa a pessoa viver um berço esplêndido em cima de algo errado, de acordo com a palavra de Deus. É aquele que mais confronte. Então, talvez vai ter que, nesse confronto, no meio da guerra, no meio da briga, chegar então com a verdade para que ela seja estabelecida. Jesus Cristo é o maior exemplo em todas as áreas, em todas as esferas. Ele é o nosso mestre. Nós devemos seguir os seus passos. Quem teria a ousadia de dizer que Jesus Cristo não é o maior dos pacificadores? Ninguém, jamais. Cristo é o nosso padrão, Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso mestre. Então, se estamos falando de pacifismo, de sermos pacificadores, Jesus é o nosso padrão como pacificador. Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz morreu crucificado pelos seus opositores na cruz do Calvário. Porque ele veio para combater o pecado. Ele veio para colocar a sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não é ser conivente com o pecado, é trazer uma paz que transforma, uma paz que muda, uma paz que restaura o homem na justiça de Deus. Isso é ser pacificador à luz da palavra de Deus. Não sejamos politicamente corretos, queridos. Lutem por aquilo que a palavra de Deus manda que lutemos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E esses que têm fome e sede de justiça, lutam por isso, são os pacificadores. Estão querendo pacificar, colocar paz onde está tudo errado, onde não tem justiça. Ok? Então vamos aqui para a nossa aplicação. Como você tem lidado com a consciência de culpa pelo pecado? Você tem certeza de que não há mais acusações contra você? E como você se relaciona com as pessoas na perspectiva da pacificação? Sua luta é contra pessoas diretamente ou você tenta levá-las a Cristo por meio de sua palavra? Então, primeiramente aqui, a primeira pergunta é se primeiro você tem certeza dessa sua salvação, que isso é o que deve te dar a verdadeira paz. Você saber que você é salvo em Cristo Jesus. Você tem certeza de que não há mais acusações contra você? Não há acusações para os eleitos de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos condenará? Se é Cristo Jesus quem nos justifica, que morreu por nós, pelos nossos pecados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E como você se relaciona com as pessoas na perspectiva da pacificação? Você se relaciona aceitando tudo que elas falarem, deixa para lá, não quero briga, deixa a si mesmo? Essa conduta que a palavra de Deus nos coloca como cristãos? Não. Não é verdade. Tudo que a gente aprendeu aqui nessa noite não é verdade. Não é assim que o cristão deve viver. Sua luta é contra pessoas diretamente ou você tenta levá-las a Cristo por meio de sua palavra? O confronto deve estar sempre no campo das opiniões, no campo das ideias, no campo do pensamento, tendo sempre como padrão a palavra de Deus. Então, discute-se o pensamento, discute-se a opinião à luz da palavra de Deus, à luz da verdade. Então, a nossa luta, a nossa divergência, nossas brigas
Ou seja, nossos debates devem estar sempre no campo das ideias, das opiniões, buscando sempre estabelecer a verdade, que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então, quem deve ser a balança fiel de quem está certo e de quem está errado? A palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, que possamos viver desta forma como verdadeiros pacificadores, lutando neste mundo, lutando o bom combate, assim como o apóstolo Paulo e Cristo são talvez aí grandes exemplos nossos de confrontos, de luta pela paz de Deus. E todos os apóstolos, pela paz de Deus no mundo, eles eram verdadeiros pacificadores, à semelhança de Cristo. Sigamos o exemplo desses grandes homens que deram a sua vida pela verdade, para que a paz fosse estabelecida. Que Deus abençoe a todos. Se casa mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz
sou